O assunto é o despertar espiritual e os relacionamentos. Vamos tocar com você aqui também na questão sobre o que é meditação. Qual é a relação disso com o despertar espiritual? Aqui no canal nós temos usado essa expressão de uma forma muito específica, muito única. Nós estamos falando do florescer de algo presente que, quando floresce, com esse florescimento nós temos o fim da confusão, da desordem e de toda forma de sofrimento presente em nossas vidas. E esse é um assunto também aqui que tratamos com você dentro do canal. O que é a vida? Porque para nós a vida é aquilo que estamos vivendo dentro desse contexto, que é o contexto, que é um contexto comum a todos, onde está presente essa identidade, que é a pessoa, como nós nos sentimos ser, como nós nos vemos sendo, atuando, nos relacionando. Nos relacionando com pessoas, com o mundo, com nós mesmos. Para nós, isso é a vida. Carregada de medos, desejos, contradições, conflitos, desordem. E aqui estamos dizendo para você que é possível sim a ciência da verdade do que é a vida. E a compreensão disso é a visão clara de que não há separação entre a vida e você, em sua natureza verdadeira, real, única e singular. Que natureza é essa, presente, que desconhecemos em razão desse contexto de vida que conhecemos? Então, repare, há uma realidade presente, que é a realidade de nossa natureza essencial, real, verdadeira. Ela é algo presente, mas é desconhecida. E, no entanto, temos dentro, presente, nesta assim chamada minha vida, ou nessa particular vida, onde temos esse sentimento de ser alguém, esse mim, esse eu, nós temos todo esse movimento conhecido. Então aqui se trata, quando usamos a expressão o despertar espiritual, aqui se trata do florescer de algo que está fora desta assim conhecida vida, nesse contexto que acabamos de descrever, onde todas as complicações, problemas, desordem e confusões estão presentes. A vida é aqui e agora uma realidade fora desse movimento, que é o movimento da vida, como a mente conhece, como nós conhecemos e reconhecemos. Veja, em razão da presença do pensamento. O que conhecemos por vida é a vida centrada no movimento do pensamento. Nesse movimento do pensamento, tudo que nós reconhecemos está dentro do limite do conhecido, onde está presente esta vida.
tão confusa, tão cheia de problemas. Aqui a realização do seu ser é o florescer do real despertar espiritual, que é, na verdade, o despertar de sua verdadeira identidade, de sua real consciência, que é a natureza divina aqui e agora. Então é nesse sentido que usamos aqui a expressão o despertar espiritual. Se você prestou atenção, percebeu que estamos colocando dentro de um contexto inteiramente diferente de tudo que você conhece aí fora, de repente, com essa expressão. Porque aí fora se usa a expressão despertar espiritual de alguém despertando para uma vida ainda diferenciada, com a facilidade de certas realizações, onde existe algo especial acontecendo para esse alguém que despertou. Mas reparem, tudo isso ainda está dentro da vida conhecida do eu, desse mim, desse ego. Aqui a verdade sobre você em seu ser é o fim do ego, do eu, desse mim. E de tudo aquilo que o eu representa, do qual ele tem que se livrar, ou ele tem a possibilidade de obter, de alcançar. Tudo isso, notem, ainda está dentro do movimento do pensamento, daquilo que pode ser conhecido pelo pensamento. Portanto, não é disso que estamos tratando aqui. Estamos tratando exatamente do fim disso, do fim dessa ilusão do despertar espiritual, como alguém coloca aí fora. Aqui estamos falando de algo diferente de tudo isso. É por isso que eu tenho chamado também de estado natural. Por um bom tempo, eu sempre usei mais essa expressão. Porque aqui se trata de um estado livre do especialismo, livre de alguém especial que alcançou alguma coisa, que obteve algo, ou conseguiu se livrar de alguma coisa, ou de alguma coisa particular, que venceu isso ou aquilo, e, portanto, é uma pessoa especial que carrega esse especialismo, porque agora é uma pessoa desperta. Não existe tal coisa como pessoa desperta. Quando há o despertar, não fica pessoa. Quando há esse acordar, não é alguém acordando. É o fim do sonho. É o fim do sono. Se temos o fim do sono, temos o despertar. Se temos o fim do sonho, temos o acordar. Isso não é alguém presente, é o fim da ilusão desse mim, desse eu. O contato com o outro não é mais nesse nível de relacionamentos. Então, quando se fala aqui do despertar espiritual e os relacionamentos, aqui usamos de uma forma também diferente. Contato com o outro é o contato da comunhão com a sua própria natureza divina, que não se separa do que o outro é, porque o outro é você. É a natureza da consciência real, que é a verdade divina, que é a verdade deste ser. Então, a presença desta realização
É o fim da ilusão da separação entre você e ele ou ela. O relacionamento entre as pessoas não é a verdade da relação desta real consciência, onde há esse contato com ele ou ela, sem esse movimento que é o movimento ainda do eu, do ego, e portanto da separação. Acompanhe com calma isso. É possível um contato com o marido, com a esposa, com os filhos, com a família, com o mundo à sua volta, sem o sentido de uma identidade presente, que é o eu, o ego, que tem dessas pessoas e desse mundo e dessas relações uma imagem, e que o contato ocorre totalmente através de construções do pensamento. Acompanhe isso. É exatamente assim que ocorre em nossas relações. No ego, no eu, neste sono, neste sonho ilusório de ser alguém. O marido tem uma imagem da esposa. A esposa tem uma imagem do marido, que tem uma imagem dos filhos, e os filhos têm uma imagem da mãe. As nossas relações entre pessoas se assentam nessas imagens, numa construção do pensamento. Então, é aqui que está o sonho. É aqui que está o estado de sono, que desaparece quando existe a verdade do estado livre do ego, livre do eu. É nesse sentido que nós usamos aqui a expressão o despertar espiritual. Então, nesse momento, a relação não é a relação entre imagens, entre pessoas. É um momento de comunhão com a vida, com o outro, com aquilo que está presente aqui nesse momento. Não existe mais esta separação. Quando isso não está mais presente, nós temos a verdade da revelação da meditação. Uma outra pergunta é: o que é meditação? Meditação é a verdade desta comunhão. Quando o silêncio nas relações se estabelece, então não há mais um relacionamento baseado em imagens, em pensamentos, nessa desordem psicológica. É essa desordem psicológica presente no ser humano, que coloca ele em relação com o outro a partir de imagens. Essa condição psicológica de ser alguém, existe a presença do sofrimento psíquico. Temos a ilusão dessa ego-identidade. Então, psicologicamente, o ser humano ele está em conflito, ele está em desordem, ele carrega ansiedade, medo, preocupações, estresse, nervosismo. Sua relação com o outro, baseado nessas imagens, fica dentro desses critérios de gostar, não gostar. Na verdade, são acordos entre imagens, a imagem que ela tem de você e que você tem dela. Se essas imagens estão em perfeito acordo, tudo ocorre relativamente bem. Se elas entram em desacordo,
a confusão se estabelece, então ocorre a separação. Então as pessoas vivem dentro de acordos, são as relações entre as imagens. É isso que nós chamamos de relacionamentos. Aqui estamos dizendo a você que é possível, sim, uma vida livre do ego e, portanto, livre nesta liberdade de ser sua verdadeira consciência, sua real natureza, a realidade de Deus. Isso é você, quando o sentido desse mim, desse você, pessoal, particular, especial, nessa ideia de ser alguém, não está mais presente, assim ter uma aproximação da vida livre da ilusão da separação é ter um contato com o momento onde o sentido do eu não está. Isso é meditação. Então, o que é a meditação? É a revelação da ausência do ego. Estamos falando de um estado livre de todos os estados conhecidos pelo pensamento. Estamos falando de um estado completamente desconhecido desta consciência humana, que é a consciência do eu, que é a consciência particular desse mim, desse alguém. Que, por sinal, como temos colocado, é só a ilusão de uma consciência individual. O que temos presente, sim, é uma visão de consciência particular em razão da memória particular dos seus últimos 30 anos de vida, ou 40 ou 50. Mas você, como pessoa, não carrega esta consciência individual. Essa consciência é a consciência humana, que carrega toda a história da humanidade. A inveja, o medo, o ciúme, essa noção de passado, presente e futuro, típico do eu, do ego, que vive nesse modelo de tempo. Repare, é uma criação do pensamento tudo isso. Isso é algo comum a todos. O rompimento com essa condição é o aparecimento de algo fora de tudo aquilo que o pensamento conhece. Então, na vida, aqui, a compreensão daquilo que somos é o fim da ilusão, daquilo que o pensamento diz que você é. Daquilo que o pensamento diz que o mundo é, a vida é e as pessoas são. Nesse instante, não existe mais esse pensamento que vem do passado, fazendo uma avaliação, uma comparação, uma aceitação ou rejeição do que ocorre aqui, nesse instante. Então, essa é a realidade daquilo que é a verdade divina presente. Então, quando floresce o seu ser, temos a verdade para essa pergunta: o que é a vida? Porque temos a realidade da vida, onde não existe alguém se separando mais. A realidade da vida é a realidade do fim de todo esse movimento, que é o movimento de pensamentos dentro de você. Então, toda essa noção de passado, presente e futuro
algo, repare, que se estabelece no pensamento, lhe dando a falsa noção de ser alguém que precisa vir a ser ou deixar de ser. Tudo isso desaparece. O que temos presente é a presença da realidade indescritível, inominável. A verdade deste ser é a verdade desta real consciência. Repare, a real consciência, não a ilusória identidade presente nesta assim chamada consciência individual. É exatamente o fim para isso. O fim dessa ilusão. Aquilo que está presente aqui, como sendo a natureza da verdade. Você nasceu para realizar isso nesta vida. Para descobrir a relação com o outro sem mais esse movimento de imagens. Onde você vive na ilusão desse amar. Onde nesse amar, o que temos presente é apego, é desejo, é prazer, é sensação de satisfação e preenchimento que o outro lhe dá. Neste amar, repare que esse amar o outro logo se transforma em uma outra coisa quando o outro deixa de lhe dar essas compensações que você busca no relacionamento. Não sabemos qual é a verdade do amor. O ego desconhece isso. Ele sabe o que é amar, enquanto ele é aceito, amado, querido, gratificado, reconhecido. Então, esse é o movimento da mente egóica, é o movimento da mente do eu. Isso é parte desta consciência humana. Então fica muito simples compreendermos que o que chamamos de amor logo se transforma em uma outra coisa. Se transforma em indiferença, em rejeição, em ciúme, em posse, em controle. Na verdade, isso nunca esteve ausente. Aquilo que chamamos de amor é prazer. Então nós estamos dando nomes para estados onde nesses estados nós nos sentimos bem, porque somos compensados em algum nível com alguma forma de prazer. Nós precisamos descobrir a verdade sobre o amor. Mas a verdade sobre o amor é aquilo que está presente quando descobrimos a beleza de não possuir, de não controlar, de não dominar. A beleza do desprendimento, do desapego. Agora reparem, isso é a morte do eu, é a morte do ego, é a morte do passado. Então a presença do amor requer o fim do passado, o fim de todo esse modelo de representações mentais que eu tenho dele ou dela e que ela tem de mim. Então, nesse contato, temos a presença da comunhão. Essa comunhão é a verdade das relações. Então, sim, nesse momento, estamos numa verdadeira relação
num real relacionamento. Mas não é um relacionamento de imagens, não é uma relação entre pessoas, é a presença de algo novo, que é a presença do amor. Nós estamos na vida para descobrir esse perfume, esta ciência de ser, para uma vida onde haja beleza, verdade, compaixão. Então, nesse momento, a vida assume um espaço inteiramente diferente. Ela assume o lugar dela. Essa particular vida do eu não está mais. Então, é um novo espaço, é um novo instante, é um novo momento, é a presença da verdade divina. Não há palavras para isso, não há nomes para isso. É por isso que eu tenho dito que é algo indescritível, inominável, a presença da realidade divina, a realidade do seu ser, a realidade de Deus. Então, ter uma aproximação de si mesmo, ter um olhar direto para todo esse movimento do eu, para todo esse movimento do ego, permitir que isso se dissolva, que isso desapareça. Então, algo assume essa mente, esse coração, esse corpo. Esse algo é esse espaço, que é o espaço divino, é o espaço da realidade. É você em sua natureza essencial. Então, esse encontro com a verdade é a constatação daquilo que aqui está presente. Aqui nesse canal, nós estamos trabalhando com você exatamente isso. E é isso que nós chamamos de o despertar espiritual, iluminação espiritual, realização de Deus. Esse estado natural de ser, que é você livre desse movimento, que é o movimento desse mim, dessa pessoa. Então, esse é o nosso assunto aqui com você, nesse canal e também nos outros canais. Você tem aqui na descrição do vídeo o link para conhecer. Fora esses vídeos, nós temos encontros online que ocorrem nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos, através de perguntas e respostas, e nesse contato com o silêncio, investigando a verdade sobre aquilo que nós somos. Então, esse é o nosso assunto. Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link do WhatsApp para conhecer esses nossos encontros online que ocorrem nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se o que você acaba de ouvir é algo que faz sentido para você, fica aqui o convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, ok? E coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. O que é olhar para o movimento do pensamento? Ao olhar para o movimento do pensamento, você se torna ciente da ilusão do observador. Eu chamo de observador a ilusão de que você é alguém que pensa.